Nós tivemos na bancada, duas reuniões da bancada do PT, uma com o presidente do PT, o Laís Falcão, e a outra para discutir o plebiscito, as propostas encaminhadas pela presidenta, e tivemos uma outra reunião da coordenação da bancada, que nós dois fazemos parte dela, nós somos vice-líderes, com 5 ministros, 6 ministros do governo federal, para que nós pudéssemos ali entender o momento ele é um momento que carrega uma gravidade grande, mas é um momento que é preciso que a gente possa destrinchá-lo, para que a gente possa fazer com que ele sirva para que nós avancemos na perspectiva de termos uma relação ou ressignificar a relação do partido com os movimentos sociais, do governo com o próprio partido, do governo com a própria bancada e também do governo com os movimentos sociais. O que nós percebemos é que durante o governo Dilma, dentre outras coisas, não houve a mediação da relação com a população de baixa renda e o movimento organizado. Houve uma relação muito direta, através de propostas de transferência de renda, de empoderamento, de fortalecimento da própria renda do trabalhador, de manutenção do emprego, que é o centro da política econômica. Vale a pena a gente depois fazer uma discussão sobre a política econômica do governo, para que nós possamos nos armar, para nos defender do que nós temos sido atacados todos os dias. O governo da presidenta Dilma Rousseff, ele tem como prioridade a manutenção do emprego e a manutenção da renda. E isso significa não ter uma opção, que é a opção de desestruturação do próprio emprego, para criar uma precarização das relações e para criar uma precarização da própria renda. E é muito importante que nós tenhamos essa prioridade, mas a relação do governo, ela se deu com uma relação direta com o movimento, ou com a sociedade, ou com o movimento da pobreza para enfrentá-lo, sem a mediação da sociedade civil organizada. O povo Collor tentou fazer isso na sua história e não conseguiu, e nós nunca tivemos essa experiência nem no governo Lula. O governo Lula fazia uma política dirigida à população de baixa renda, mas havia uma mediação e havia um empoderamento, uma relação mais aprofundada com o movimento social. Mas a avaliação da bancada, a avaliação do partido, a avaliação dos ministros de toda sorte é que este movimento é um movimento que vem e carrega bandeiras que são bandeiras históricas do Partido dos Trabalhadores. O movimento que luta por saúde e educação é um movimento que luta por mais Estado, portanto não luta por Estado mínimo, luta para que o Estado possa fornecer saúde, educação, enfim, condições de vida superiores. É um movimento, ao meu ver, que ele carrega e expressa uma crise de representatividade. É como se nós tivéssemos a fala que foi um movimento contra o Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, dizendo não me representa. Significa que é uma expressão de que a democracia representativa ela está precarizada e ela não tem diálogo com a própria população, e a democracia participativa não consegue avançar. E o Partido dos Trabalhadores, ele fez as maiores experiências que esse país já vivenciou de democracia participativa. O orçamento participativo é uma delas, mas não só isso. As conferências, as discussões, os próprios conselhos como representação, são experiências novas de participação, de organização da própria participação da população. Penso que nós temos que avançar tanto na democracia representativa, porque este Congresso, ele é um Congresso que não nos representa. É um Congresso que tem quase 30% de latifundiários, de ruralistas. Isso não representa a população brasileira. Um Congresso que a bancada de trabalhadores está diminuta. Um Congresso que não tem indígenas. Um Congresso onde as mulheres representam só 8,7%. Então, há um sentimento difuso, com uma pauta que é ampla, portanto, ela cabe muita coisa dentro dela, mas é um sentimento na perspectiva de dizer que é preciso que nós possamos fazer um aprimoramento da democracia representativa e um aprofundamento da democracia participativa, da democracia direta. É isso que estamos vendo nas urnas. E a presidenta Dilma Rousseff, ela pega essa pauta difusa e dá concretude a ela, transformando o que seria um limão numa limonada. Ela dá concretude. Quando ela dá concretude, ela diz: é saúde, então vamos contratar os médicos. Que é uma discussão que nós estávamos perdendo essa discussão dentro do Congresso Nacional. Ela diz: é educação, então vamos
destinar os royalties do pré-sal com exclusividade para a educação e se consegue aprovar um projeto que a gente não tinha conseguido anteriormente. Ela diz, é preciso fazer uma reforma política, então vamos fazer um plebiscito, porque o Congresso Nacional abriu mão de fazer a reforma política. Não é que ele não conseguiu fazer as mudanças necessárias. O Congresso, a Câmara, desistiu da reforma política e disse que não faria reforma política. A Presidente da República joga para a decisão do próprio povo, da própria população, na perspectiva de que a população se apodere desta bandeira e a partir daí consiga fazer uma reforma política que este Congresso conservador não vai fazer. Então, portanto, neste momento, é preciso entender que ela pega uma pauta difusa, dá concretude a ela e estabelece um diálogo com os movimentos sociais na perspectiva de que nós consigamos criar uma relação e um desenvolvimento das relações com o movimento organizado para que nós possamos fazer frente a esta luta de classe pós-moderna. É pós-moderna a luta de classe e é pós-moderno os movimentos como eles estão se dando. Nós não estamos mais na democracia industrial, onde os trabalhadores se organizavam com o conceito de classe moderno e a partir daí tinham a sua própria pauta e faziam essa discussão. É um movimento que tem um nível de comunicação, que é um nível difuso e um nível de representação que está sendo questionado. Por isso penso que neste contexto nós temos algumas tarefas. A primeira delas é apoiar o plebiscito. É apoiar o plebiscito e apoiar a reforma política, porque a direita não vai permitir que isso aconteça. A direita, como é um movimento difuso, ela tenta se apropriar do movimento e tenta inclusive colocar as suas bandeiras específicas no próprio movimento. Ela diz hoje que o movimento é contra a redução de 39 ministérios, ou diz que o movimento é contra a inflação. E, em verdade, não é isso que está se traduzindo nas ruas, mas ela busca se apropriar e colocar as suas próprias bandeiras e colocar os seus próprios motes contra o governo Dilma, contra o governo federal, junto a estas manifestações, porque ela, a direita, não tem condições de mobilizar a população. Não tem condições de fazer este tipo de mobilização e por isso eu tento se apropriar disso. Então, portanto, penso eu, e eu encerro com isso, que nós precisamos ter muito foco nesse momento. E um desses focos é esse. Há uma luta de classes, há uma tentativa de criar um caldo inflacionário que não corresponde à realidade, há uma tentativa de descaracterizar o próprio governo como seu poder de mando, e há uma tentativa dentro da própria base aliada, dentro da Câmara Federal, da base aliada, de buscar se apropriar dos momentos e buscar dialogar com a população, que é uma população que sempre teve um diálogo mais intenso com o Partido dos Trabalhadores. E nesse sentido, além do plebiscito, que significa jogar para a população a capacidade de decidir, é preciso a gente avançar nas formas de democracia direta. Tem uma proposta do Arlindo, e eu fecho com isso, porque nós temos que ter bandeiras muito concretas, uma proposta desenvolvida pelo Arlindo, que os municípios possam definir os orçamentos, que o orçamento assegure e os municípios tenham um percentual para definir o orçamento na lógica do orçamento participativo. É preciso a gente avançar nisso, é preciso construir fóruns para discutir as políticas, e não sejam as conferências de carta marcada ou transformada em garrafinhas, mas as conferências que a gente consiga escutar realmente a população. O orçamento participativo, que a população veja que a sua participação é representada na construção das obras e na melhoria da sua própria cidade. Portanto, eu digo que neste momento, defender o governo Dilma, defender o plebiscito, avançar nas formas de democracia participativa, avançar na reforma política e avançar na construção das políticas públicas, na concretude que foi dada pela Dilma, deve ser dada pelo Agnello e por todos os outros governos aqui que nós temos no nosso país, nós vamos conseguir estabelecer esse diálogo e superar a maior crise que nós estamos tendo desde 2005. Essa é a maior crise que nós estamos vivendo, mas não é à toa, nós somos do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, e por isso nós vamos ganhar de novo essa eleição e vamos fazer com que as manifestações de rua possam opcionar o partido, que parte dele está submetida a uma governabilidade, deixou de dialogar com suas próprias origens. Por isso nós vamos aproveitar essas manifestações para jogar mais petismo
no próprio PT.